Pronto, boa noite. Boa noite. Jamires? Tudo bom? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tudo bem. Tudo bem. Você tá bem? Tudo, graças a Deus. Professora, você está com os dois microfones ligados. Está tanto com o microfone do celular como com o microfone do notebook. Desative os dois microfones. Não, eu vou desligar já o daqui, vai ficar só do computador. Foi só para dar um oi, viu? Pronto, eu já compartilhei aqui a tela. Então, Jamires, hoje eu trouxe um pouquinho tanto para a gente revisar um pouquinho o que já foi visto, né? Ver um pouquinho aí do que a gente viu até agora, para a gente entrar realmente um pouquinho mais dentro dessa prática, tá? Do design das marcações, para a gente ver lá na frente um pouquinho mais passo a passo das marcações. Então, como a gente já viu, né, as sobrancelhas, com o tempo, ela veio aí tendo essa mudança, né, a cada década, mudando bastante. Hoje a gente tem um modelo padrão, né, de sobrancelha, mas a cada década a gente também tinha um modelo. Às vezes elas eram mais finas, às vezes eram mais grossas, né? Às vezes as mulheres tiravam por completo a sobrancelha e refaziam a sobrancelha por cima daquela raspou, né? Então já vem um processo aí de muita história, né? Desde a década de 20, que foi quando as mulheres realmente começaram a mexer mais na sobrancelha, né? Sempre tendo a influência do cinema, das telas, né? Ainda como é hoje. Hoje a gente tem a influência mais da TV, né? Mas antigamente a gente tinha essa influência aí do cinema.
né? Então, na década de 10, mulheres ainda não mexiam, quando passou para a de 20, já começaram a ter uma sobrancelha mais fina, né? Em decorrência do cinema. E aí, o que aconteceu lá para a década de 90 foi que as mulheres tinham a sobrancelha muito fina, quando a moda mudava para uma sobrancelha mais grossa, né? Como é a de hoje em dia. A gente vai encontrar muitas clientes que pegaram ali a década de 90 e elas vão ter essa sobrancelha um pouco mais ralinha, né? Por conta que tirava bastante o excesso da sobrancelha nessa década de 90 e a gente sabe que sobrancelha é mais complicado, né? Às vezes a gente tira demais, ela não volta a nascer como antes, né? Então, nos dias atuais, a gente tem esse modelo da sobrancelha, que é uma sobrancelha arqueada, é uma sobrancelha que ela não é tão fina, né? Mas também não é uma sobrancelha tão grossa, mas que hoje em dia também a gente respeita o natural, né, da pessoa. A gente tenta revelar, né, o que aquela pessoa tem de melhor, vindo do natural dela, que é como ela nasceu, né? Às vezes a pessoa já nasce com a sobrancelha que é um pouco mais ralinha, mas também com essa sobrancelha mais grossa, mais marcante, né? A gente já aproveita para dar só um realce, mas deixar aquela sobrancelha ainda bem marcada na cliente, aquela sobrancelha ali que já faz parte, né, do visagismo próprio da cliente, certo? E aí, eu trouxe um pouquinho sobre fisiologia para a gente entender um pouquinho sobre a pele, né? Essa região ali onde ficam os pelos da sobrancelha, a gente entender também sobre esse fio, né? É importante a gente saber um pouquinho das fases desse fio, do que ele é feito, o tempo, né, que ele leva para aí, o tempo que ele vai levar para nascer também, todo esse ciclo de crescimento desse pelo, ele é importante para o nosso conhecimento. Então, aqui eu tenho um corte, né, do tecido da nossa pele, para a gente ver como ela é um pouquinho por dentro, né? Ela vai ser dividida em 3 camadas. Ela vem ali, tem a primeira camada, que é a epiderme, que é uma camada bem fininha. Tem a segunda camada, que é a derme, que é uma camada um pouco mais espessa, que é uma camada cheia de vasos, é onde a gente vai encontrar as nossas glândulas, é onde a gente vai encontrar a raiz do pelo, né? Ela vai estar se encontrando ali na derme, tá? Lá na derme que o pelo vai estar sendo nutrido, tá? Ele precisa desse sangue, né, para ser nutrido. E a última camada de pele que a gente tem é a nossa hipoderme, ou tela subcutânea, que é uma camada composta por células de gordura, tá? Que é um tecido que ele é mais de proteção aí da nossa pele. Então, lá na derme, né, eu vou ter ali o meu folículo piloso. O que é esse folículo piloso? É exatamente a linha do meu pelo, né? Onde aqui o meu pelo está nascendo, ó, ele nasce bem lá no iniciozinho da camada da derme, né? E ele vai todinho passando pela epiderme até ter esse crescimento aqui, né? Então, na minha epiderme, onde tem os meus vasos sanguíneos, tá? E aí, como é que esse pelo ele é composto, né? Ele é definido por uma estrutura cerática morta, né? Então, todo esse pelo, ele é uma estrutura morta, né? Enquanto ele está se nutrindo ali dentro da pele, ele é uma estrutura viva, mas depois ele é só estrutura morta, tá? E aí eu vou ter aqui o córtex, que é o centro, né, do meu pelo. Vou ter por volta dele a medula e vou ter a cutícula, né, pilosas ao redor. Então, o meu pelo ele vai ser formado dessas 3 estruturas principais aqui. E lá na base dele eu vou ter que é o que está nutrindo todo esse meu pelo. Tá?
Então, o que é essa cutícula? É a camada mais externa, né? Ela é constituída por células mortas, tá? Por células em plaquetas encaixadas, totalmente queratinizadas e pigmentadas, parecem escamas coesas mediante um cimento rico em ácidos animados, né? Aminados. O córtex, ele é a camada intermediária, né? Ali do meu pelo, e vai ocupar a maior parte da área do pelo, né? Formado também por células epiteliais fusiformes, rico em melanina, então onde vai se dar a coloração, né, do meu pelo. E a medula, que é a parte central, ela vai se apresentar somente nos pelos mais maduros, né? Então, aquele pelo já que ele já tá branco ali, é constituído por uma ou duas camadas de grandes células sem núcleo. Não há ainda uma definição a respeito da sua função, né? Mas a gente só sabe que ela aparece ali nos pelos mais maduros, tá? E aqui eu vou ter o mais importante, que é a fase de crescimento desse nosso pelo, tá? Então, o ciclo, né, biológico do pelo, teoricamente, é dividido em 3 fases. De crescimento, que é a fase anágena, desde quando o pelo ele surge, né, até o momento que ele para de crescer, tá? Então, é todo a fase de crescimento. Vou ter a fase de repouso, que é a catágena, que é a fase que o meu pelo ele não está crescendo, mas ele vai ficar ali paradinho. E tem a fase de queda, que é a fase telógena, que é uma fase muito rápida. É a fase de desprendimento do folículo piloso até a parte que esse fio ele cai, certo? O pelo, o cabelo, eles crescem continuamente por um período médio de 2 a 7 anos, passando pelas 3 fases, tá? Então, tem todo esse período aí, é um período grande, mas que durante esse período ele vai estar passando por essas 3 fases. Então, por que que é importante a gente saber dessas fases de crescimento? Porque às vezes o nosso pelo, na sobrancelha, a maioria deles pode estar numa fase de queda, né? Então a sobrancelha pode estar mais ralinha. E aí depois vem o que? Vem a fase anágena, vai estar cheio de pelinho novo ali, né? Isso diz muito, às vezes, da cliente achar que, ai, eu tirei a minha sobrancelha com cera e o pelo demorou a nascer. Eu tirei com pinça e nasceu mais rápido. Então, isso é tudo mito, né? O que vai dizer se esse pelo ele vai demorar a nascer, se ele vai cair mais rápido, se vai estar mais ralinho, é a fase que ele vai se encontrar ali. Claro que às vezes a cliente está com alguma deficiência, né, no organismo, e aí vai dar um pouquinho mais de trabalho para esse pelo nascer, aparecer ali, crescer de novo, né? Mas na maioria dos casos, a gente segue mesmo as fases dele. E aqui a gente vai ter a diferença das nomenclaturas, né? Qual é essa diferença de epilação para depilação, tá? Tudo a gente chama de depilação, mas na verdade a depilação ela significa a remoção superficial dos pelos. É como se a depilação ela não vai tirar o pelo pela raiz, tá? Então, depilação com lâmina, aqueles produtos químicos que eu aplico e ele quebra o pelo, mas não quebra o pelo da raiz, máquinas, dispositivos elétricos, tudo é depilação. A epilação é quando eu faço a retirada do pelo diretamente da raiz. Então, todos, né, os procedimentos os métodos que eu utilizo dentro do design de sobrancelha, realmente eles fazem uma epilação. Vou estar removendo o pelo completamente pela raiz, tá? Então, a com linha, né, ela puxa o fio, a linha, e remove esse pelo diretamente da raiz. Com cera também, a pinça do mesmo jeito, e outras formas que retiram esse pelo, na verdade, acabam, né? O crescimento, a gente tem também laser,
e tem luz intensa pulsada, que também é mais eficaz ali na retirada do pelo, tá? E aqui sobre higiene e biossegurança, né? E a biossegurança, elas têm que andar juntos a todo processo adicional com o uso dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Então, máscara, touca, luva, jaleco são essenciais e indispensáveis no processo, sem falar, né, do primeiro passo, que é a higienização das mãos. Eu sempre enfatizo que tanto a mão do profissional tem que ser lavada, mas a do cliente também. Por quê? Porque durante o processo, às vezes o cliente taca a mão na sobrancelha, né, onde acabou de ser retirado um pelo ali, que às vezes pode até sangrar, tá muito exposto, né? Então, a gente, como profissional, deve também dar um álcoolzinho em gel para o cliente, para ele estar fazendo aquela higienização, certo? A higienização de todo o rosto antes do processo também é importante para evitar possíveis contaminações na remoção dos pelos. Tem gente que vai fazer o design de sobrancelha e higieniza só a região das sobrancelhas. Eu acho que às vezes é até um mimo para o cliente, né? A gente higienizar ali o restante do rosto. E também já ajuda, né, a não ter alguma contaminação. Porque às vezes eu tô ali na sobrancelha, eu pego o nítido do rosto do cliente, trago para a sobrancelha, não é de nada, né? Pode haver alguma contaminação, tem. O profissional também deve manter sempre os seus materiais higienizados e esterilizados, no caso das pinturas que são usadas em mais de um cliente, né? Optar por descartável ajuda na hora de manter uma boa higiene no processo. Um material que não for descartável, tesouras que são descartáveis de um cliente para o outro, tá? Então, tudo que for descartável é jogado fora de um cliente para o outro, e o que não for, eu tenho que fazer a higienização de forma correta, né? No caso de pinças e tesouras, um autoclave, uma estufa, ou então um detergente, né? Que faça uma higiene mais profunda, tá? O detergente com o álcool 70, dependendo. Então, tem que ser feita essa higienização dos materiais, né? Então, falando nos materiais, tem a fichinha, já viu um pouquinho do preenchimento dela na aula passada. A diferença dessa aqui é que ela já vem com um termo de consentimento livre esclarecido. O que é esse termo, né? É onde ela assina para que ela esteja ali afirmando que todas as informações que ela está me passando são verdadeiras, tá? Então, se ela tiver alguma alergia e não colocar, ou fez algum procedimento, então ela vai ter que estar assinando ali por cada pergunta, né? Que tudo que ela está falando ali foi verdade, tá? E aqui os materiais, né? Então, tudo que a gente vai estar precisando para estar realizando o nosso procedimento, tá? Então, o facial, né? Porque às vezes a cliente vem com a pele muito seborreica, um pouco mais oleosa, hein? Ela vem com a pele muito. Professora, está me ouvindo? A gente tem um esfolismo somente, essa esfolização, tá? Beleza, né? Professora, ficou mudo. Oi?
Professora, está me ouvindo? Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo, não? Não, travou para a gente, viu? Vou. Repete Faz novamente. tempo. Agora tá ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Tá. Faz tempo que parou? Quando você entrou nessa tela aí dos materiais, aí travou. Travou na tela dos materiais. Pronto, pois eu vou repetir, tá bom? Então, aqui a gente vai ter os materiais necessários, tá? Para a gente estar realizando o processo do design, né? E aí, eu vou ter o sabonete neutro, que eu coloco sempre, porque às vezes a cliente está com o rosto mais oleoso, já vem da rua com o rosto mais sujo, né? Então, a gente fazer uma limpeza maior, né? Então, precisa aí de um sabonete para estar fazendo a higienização melhor. Eu vou ter também o esfoliante, no caso daquelas clientes que às vezes vão fazer rena, tem a pele mais oleosa, é interessante a gente fazer uma esfoliação na região da sobrancelha. A rena vai fixar mais, né? Tem o tônico adstringente, que com ele eu vou estar fazendo higienização no geral, né? Um tônicozinho adstringente, já vai estar tirando a oleosidade. Alta frequência eu coloquei, mas é muito difícil as pessoas usarem, mas é um item que ele está entrando agora cada vez mais dentro do design, dentro da depilação, né, para evitar contaminações. Então, é um aparelhinho que ele evita esse tipo de contaminação após o processo de depilação e de epilação, tá? Mas não é um item necessário. Pinças, né? Então, a pinça de ponta reta, pinça de ponta fina, pinça chanfrada, linha, né? De preferência 100% algodão, branquinha, o lápis dermógrafo, né? Tesourinha, pincel, escovinha para mim estar penteando, paquímetro, todo o material descartável de luvas, toucas, máscaras, álcool 70, né? Isso aqui fora as renas, né? E as outras coisas para mim estar fazendo um atendimento mais completo, tá? Mas aqui eu tenho tudo para o meu design de sobrancelhas. E aqui a gente vai ver o passo a passo, tá? Do design, né? Começando pela preparação da pele. A preparação da pele nada mais é do que a higienização, né? Então, eu vou higienizar toda a região do rosto, para evitar qualquer tipo de infecção, né? Na retirada dos pelos. Esfoliar a região da sobrancelha, ó, vai ajudar a fixar, né? Caso utilize rena no processo. E depois tonificar toda a região, né? Com um tônicozinho adstringente também para estar retirando mais aí excesso de oleosidade do rosto. E aqui eu tenho os principais pontos, né, da marcação, porque depois que eu higienizo, eu tenho que fazer a minha marcação. Na aula passada a gente viu os pontos que eu vou marcar com o paquímetro, tá? Aqui eu só tenho uma imagem dos pontos principais, que vai ser o quê? O início da minha sobrancelha, o ponto alto e o ponto final. Mas aí na aula passada eu passei todos os pontos com o paquímetro, né? Para estar fazendo mais completo aí essa marcação. E vocês também vão estar tendo acesso a toda a marcação com a linha em vídeo, tá? Que ela é um pouquinho mais precisa por ser com a linha, né? Mas como eu falei na aula passada, juntando as duas técnicas é ainda melhor, né? Juntando tanto a técnica com paquímetro como com a linha, tá? E aqui eu vou ter só os principais pontos, tá? Então, o próximo passo depois da higienização é eu fazer essa marcação. Não importa a forma como eu vou fazer, né? E aqui eu tenho um passo a passo, né, para o design mesmo. Ó, eu vou traçar uma linha, né, do ponto mais alto da asa do meu nariz ao encontro do início da sobrancelha para encontrar o início, né? Então, isso aí eu já vou fazer com a linha.
traçar uma linha da asa do nariz ao canto externo do olho, para marcar o final da sobrancelha. E aqui eu já posso fazer com o paquímetro, né, que é a junção das duas técnicas, para medir o tamanho total e depois distribuir de 65% a 80% do valor para o corpo da minha sobrancelha e de 35% a 20% para a cauda, tá? Então, marcando aí o ponto alto dessa sobrancelha, tá? Depois de achar todos esses pontos, a gente vai ligá-los, né, fazendo o esboço do desenho, lembrando de sempre conferir a distância de início delas para ver se está ok. E em seguida, com a pinça, a gente começa a retirada dos pelos que ficaram para fora do desenho, tá? Então, essa parte da depilação mesmo, não tem tanto segredo depois que eu faço o quê? Eu faço toda a minha marcação, que é o principal ponto, né, dentro do meu design, o restante já é a marcação certinha, a margem de erro ela vai ser ali bem menor, não é isso? Tá? Aqui eu tenho um pouquinho do antes e depois da minha sobrancelha, tá? Então, duas sobrancelhas, no caso, né? Com feitos design. Então, a gente vê como realmente muda a fisionomia do rosto, né? Muda a fisionomia do olhar. Professora, Oi. você mudou a imagem? Não. Ah, tá. Pensei que você tinha mudado a imagem. Porque tá aqui só em materiais. Desculpa, pode continuar. Tá em materiais ainda? Pra mim tá em materiais. Vale, meu Deus. Eu pensava que tu tinha... Ainda continua em materiais. E agora eu não ouço mais ninguém. Professora, não estou te ouvindo novamente. Tá me ouvindo, Andresa? Andresa? Não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo, Andresa. Já está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Fala. Tá. Pronto. Tá me ouvindo? Já está me ouvindo? Tá, tô ouvindo. Pronto. Mudou aí a tela? Tá dizendo que tá iniciando o compartilhamento de tela. Ah, mudou. Para passo a passo design. Que você estava falando. É porque eu já tinha falado tudo isso. Aí eu fui passando e pensava que estava passando para ti. Aí eu vou passando aqui devagarzinho, voltando, mas você tá... Pode ir para onde você estava. Pode ir para onde você estava. Pronto, tá? Então, aqui só mostrando. Se ficar muito tempo em uma e eu for falando, aí tu pode me parar. Tu pode voltar pausar, só a imagem viu? da marcação para me dar uma olhadinha? Pronto, aqui, ó, nessa marcação, ela só tá mostrando os principais pontos, né? Que são os principais que a gente realmente tem que encontrar, que é o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final, tá? É só para mostrar que durante o passo a passo eu começo com a higienização, faço a minha marcação e depois vou para a retirada dos pelos. Certo? Ok. Pronto, então aqui eu tenho só mostrando um pouquinho da diferença, né? Falando sobre como esse design ele realça o nosso olhar, né? Como esse design ele muda a fisionomia, né, da pessoa. Então, ajuda aí bastante. A gente vê na segunda imagem que a cliente tinha um olhar mais caído e só com o design já levantou
mais o olhar dela, tá? Aí aqui a gente vai ver um pouquinho só sobre a diferença, tá? Entre rena e coloração, certo? A rena, hoje em dia, ela é a mais utilizada, né? Dentro dos nossos processos, mas a coloração de sobrancelha, ela também está sendo muito utilizada, principalmente por clientes com mais idade, né? Porque a diferença entre as duas é que a rena ela vai colorir a pele da minha cliente e a coloração ela vai colorir o pelo. Então, para clientes que têm os pelos mais branquinhos e precisa de uma fixação, ela precisa da coloração naquele pelo branco. A rena, ela tinge o pelo, ela pega, às vezes até por 1 dia, 2 dias, mas aí a primeira coisa a sair é daquele pelo branco, porque rena não foi feita para fixar no pelo, ela fixa na pele. E a coloração também, ela... Oi. E pode usar as duas ao mesmo tempo, a rena e a coloração? Pode. Você pode pintar primeiro com a coloração, né, que você vai tingir o pelo. E aí, é o que eu ia dizer, essa coloração ela também vai pegar na pele, mas vai ficar por 2 dias, 3 dias no máximo. Então, o ideal é que, se você quiser tanto colorir o pelo como fixar essa rena na pele, dá para utilizar os dois, tá? No mesmo dia e não tem problema. Então, essa rena ela vai fixar na pele. A durabilidade é em média de 3 a 7 dias, dependendo da pele da minha cliente, né? Se é muito oleosa, se ela lava todo dia, né? Quanto mais a pele for oleosa, vai durar menos, né? Pois os poros acabam dificultando ali a fixação. Já a pele mais seca, né? Ela vai fixar ali mais. Lembrando que a rena ela é indicada para pessoas que têm poucos fios ou para quem gostaria de ter uma noção, né, de como ficaria uma micropigmentação ali, né, mais conhecida como aquela sobrancelha mais preenchida, né, a esfumada também dá para fazer. Já a tintura, né, a coloração, ela é indicada para quem tem os fios brancos, deseja mudar a cor da sobrancelha, né, para deixar mais próximo do cabelo. E a duração dela é de aproximadamente 60 dias. Dura muito, né? Então, por isso que ela é o ideal para quem tem pelo branco, né? É ideal retocar devido à troca natural dos pelos, né? Assim como no cabelo, a gente também retoca. Então, a coloração, ela é legal. Tem gente que é loira, né? Aí tem a sobrancelha muito marcada, muito escura e quer dar uma suavizada. Hoje em dia também existe descoloração. A gente descolore a sobrancelha e depois a gente vem e aplica a coloração no tom que a cliente quer ficar, né? Mais próximo ali do tom do cabelo, né? Para não ficar aquela coisa muito distante. A gente vê que tem muita gente com o cabelo muito claro, às vezes a sobrancelha é muito grossa e é muito escura, aí fica estranho. Então, é um procedimento que já é bastante realizado. Tá? Aí aqui a gente vai ver um pouquinho mais na frente só que é sobre essa aplicação, tá? Da rena nas sobrancelhas. Mas aí aqui a gente tem um restante do nosso material, né? Que a gente não viu lá no começo, que vai ser o que? As renas, né? O anel auxiliador para a gente estar aplicando essa rena, os palitinhos de unha para a gente estar limpando, mas é bom ter uns cotonetes também. Palito de plástico de pinto, céuzinho chanfrado para tendo a aplicação dessa rena, tá? Água mineral ou soro fisiológico também, né? Para estar misturando com a rena ajuda bastante. E a parte de higienização, as mesmas coisas. Algodão, adstringente, que é bom a gente o soro fisiológico, as mesmas coisas, né? Algodão, adstringente, que é bom a gente sempre ter ali. Tá? E aqui a gente vê, voltando um pouquinho ali para o design, né? Tá? E aqui a gente vê
os tipos de rosto e os tipos de sobrancelha, como a gente viu ali na aula passada, né? E a gente vai ver um pouquinho também sobre as contraindicações, né, para a utilização. Acho que dentro do design a gente não tem contraindicação, né, para retirada dos pelos, só se realmente a cliente tiver uma psoríase, que é uma doençazinha autoimune, tiver na região beleza, não mexe naquele dia, tá? Então, isso vai ser uma contraindicação aí para o design. Mas nos outros dias, quando não tiver, a gente pode normalmente, né? Não vai ter nenhuma contraindicação. Já com a rena, a gente só tem contraindicação de que se a pessoa tiver alergia, né? Na verdade, ou tiver alguma inflamação, alguma coisa na região que ali a gente sabe que não mexe, né? Tiver sangramento, tiver alguma ferida, tiver alguma coisa, a gente não tem como mexer numa região inflamada ou com alguma dessas coisas, mas no restante também não tem contraindicação, tá? Vai ter mais pro caso da rena, mas aí a gente faz o teste de rena antes da aplicação para saber se a cliente é alérgica. Se não for, aí a gente aplica e tudo bem, tá? Então, o rosto oval, as sobrancelhas, né? Elas devem angular e ter os fios em forma de arco, né? Então, para tirar um pouquinho desse redondo do rosto, eu não vou fazer uma sobrancelha mais arredondada, eu vou tentar, então, dar mais ângulo para ela, né? Deixando ela mais arqueada. No redondo, investir em sobrancelhas arqueadas e angulares, tá? Então, para dar uma quebradinha aí nesse rosto, deixar ela mais arqueada, mais angulada. No rosto quadrado, o ideal, as sobrancelhas com a curva na ponta, levemente retas e angulares. O rosto longo, melhor é manter as sobrancelhas retas na horizontal para dar aquela quebrada, né? Não é que vai fazer uma sobrancelha totalmente reta. Como eu falei na aula passada, ela deve ter a sua elevação, só que pouca, né? Deixando ela mais reta, para dar uma quebrada nesse rosto longo. O rosto em formato de coração fica as sobrancelhas curvadas e angulares, e o rosto triangular pede sobrancelhas mais arredondadas, né? Em forma de arco, tá? Essas sobrancelhas que a gente fala dentro do visagismo, que ficariam melhor por cada rosto, a gente vai dar traços para ela, né? Só que sempre trazendo para aquele padrão que a gente tem, que é aquela sobrancelha mais arqueadinha, né? Só que trazendo para dentro desses padrõezinhos que cada rosto necessita para ficar mais harmonioso, tá? E a epilação egípcia, né? Então, a depilação egípcia, como a gente viu, é uma técnica muito eficaz, né, para eliminar os pelos sem deixar a pele irritada, sem deixar essa pele machucada ou vermelha. Ela é muito comum acontecer, né, com o uso de outras técnicas, como cera ou lâmina, além de retardar o crescimento do pelo, diminuir a necessidade de fazer sessões de depilações mais frequentes. Então, é uma depilação que ela vai retirar esse pelo da raiz, né? Ela não vai manchar a pele da cliente ou queimar a pele da cliente, né? Ou irritar, tá? Embora possa ser feita em qualquer região do corpo, ela é uma técnica mais utilizada para regiões pequenas e delicadas, tá? Como sobrancelha, buço, depilação facial também é feita com ela, né? Ela é feita com uma linha fina de costura, 100% algodão, né? Que essa linha ela vai ser torcida, formando um 8, e ela vai ser deslizada sobre a pele até fazer essa remoção desse pelo. Além de ser uma técnica barata para o profissional, né? Porque ele vai estar utilizando somente linha como material
Então, é bem barata, né? Então, para fazer essa linha, né, a gente vai medir ela desde o pulso até o ombro, tá? Que pode variar entre cerca de 20 a 40 centímetros. Também vai muito da mão do profissional, se é uma mãozinha um pouco menor ou maior, tá? Ele vai unir a ponta da linha, né? Vai fazer um nó para a linha ficar mais firme, formando um retângulo com a linha, colocando 3 dedos de cada lado da linha, né? Vai torcer essa linha, cruzando-a no meio cerca de 5 a 10 vezes para formar o 8. Essas quantidades de vezes que a gente torce a linha vai muito também de profissional para profissional, tá? Eu, por exemplo, sempre faço 6 voltas, não sei porquê, né? E aí tem profissional que faz 10, tem uns que fazem só 5, aí depende muito. Mas eu acho que 6 aí, 10 já é muito, entre 5 e 6 já tá bom. A linha ela deve ser sempre de algodão para evitar lesões na pele e preferencialmente de cor branca. Por que cor branca, né? Porque ali já passa uma higiene, né? Porque sempre que a gente usar a linha branca, ela vai estar sujinha, então a gente vai saber que a gente está fazendo a troca daquela linha a cada atendimento. Limpar a região do corpo, que vai fazer a depilação, colocar talco, se precisa, para absorver a oleosidade da região, tá? Se tiver muito oleosa, vai ajudar a tornar os pelos mais visíveis também. Colocar a parte da linha torcida sobre a parte do corpo que quer remover o pelo. Abrir e fechar os dedos deslizando, né, rapidamente, como se estivesse usando uma tesoura. Sendo que o lado que vai tirar o pelo deve ter menos linha, tá? Então, é como se essa linha ela fosse formar, né, uma tesourinha. Depois vocês vão ver um pouco mais na prática. Ela forma tesourinha e só um lado corta, tá? Só o lado que vai. Depende também se você é direita ou esquerda, mas é só um lado que corta, porque tem gente que está aprendendo e quer cortar indo e voltando. Então, não é assim. Só vai cortar de um lado. E os benefícios dessa epilação, né? É uma técnica muito higiênica, né? Já que a gente só usa a linha e ela é descartável. Não provoca flacidez na região do corpo depilada. A gente sabe que tem técnicas que podem provocar uma flacidez, né? Como a cera, né? Por sempre estar fazendo aquela tração, puxando. Não deixa a pele manchada, inchada ou vermelha. Sendo que no caso de ficar ligeiramente vermelha, geralmente desaparece ao final, né? Cerca de 15 minutinhos já tá ok. Às vezes ela pode ficar vermelha, né? E também é uma técnica um pouquinho mais dolor, mas ela não vai ficar irritada por conta de algum produto. A técnica pode ser usada quando os pelos ainda estão muito curtos, tá? Então, uma das principais vantagens é essa. O tamanho do pelo, né? Ela pega aqueles pelinhos que às vezes a pinça não tirou, um pelinho mais encravadinho ali, ou um pelo fininho, clarinho, que às vezes eu não estou enxergando, mas a linha ali na região, ela consegue retirar esse pelo. Retarda o tempo de crescimento do pelo, tornando-o cada vez mais fraco, né? A gente sabe que todas essas retiradas do pelo pela raiz, o pelo ele vai crescer mais fininho, né? Porque não tem aquele corte pela metade do pelo, claro. Não vai provocar nenhum tipo de alergia, porque não é usado qualquer tipo de produto químico, né? Só produtos para higienização, a gente não vai usar nada mais forte. E ela também não provoca aparecimento de borbulhas, cortes ou queimadura na pele, tá? Como lâminas e ceras. Então, tem muitos benefícios, né? Aí o único ponto negativo é que realmente ela vai
vai doer um pouquinho mais, né? Pela forma de retiragem desses pelos, acaba doendo um pouco mais. Não é tão rápido como numa cera. A cera, ela dolor, mas ela também é um procedimento mais rápido, né? E na pinça também vai ser um pouco menos dolor por conta que é pelo por vez. Não, às vezes a cliente já está até acostumada. A maioria das clientes também já se acostumam com a egípcia e só querem ela, né? Bem, já conseguem fazer só ela. Jamila está me ouvindo? Tô ouvindo. Às vezes eu desligo aqui o negócio. Então, eu vou Agora começou a falhar. a câmera. Aqui fica melhor, porque no computador ele é mais chatinho. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto, vou só sair aqui do computador, senão fica a minha voz 3 vezes aqui. Pronto. Pronto, Jamires, então tem alguma dúvida? Não, Até eu agora. bati os prints, estava anotando algumas coisas. Acho que Eu não tô te entendendo. Repete, por favor. eu tirei alguns prints, escrevi algumas coisas. Eu acho que eu não tenho dúvida, não. Pronto, qualquer coisa eu Por posso enquanto, te ainda não. mandar. Posso até te mandar, não sei se tu conseguiu na aula passada, pegar todos os pontos, porque você ainda não tem a apostila. Mas aí eu vou te passar o slide, que tem todos os pontos da marcação com o paquímetro, certo? Certo. Para tu ver melhorzinho, porque vendo só assim os pontos é um pouquinho mais complicado, mas depois de ver os vídeos, aí vai ficar melhor, tá certo? Pronto, tá certo. Então, hoje foi tudo ok? Ficou sim. Tudo ok. Pronto. Só vendo aqui, né? Tá só. Pronto. Então, Jamires, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Espero ter esclarecido aí mais algumas dúvidas. Qualquer dúvida que aparecer, pode falar lá no grupo. Uhum. Tá bom? Aí eu vou mandar no grupo o slide da aula passada, tá certo? Que aí Tá fica certo. a parte das marcações, aí tu dá uma olhadinha para tu não precisar ficar tirando os prints, certo? Tá bom, obrigada. Certo. Obrigada, um beijão e até a Beijo. próxima, viu? Até. Tchau, boa noite. Tchau.